Sabe, o que será que define o sucesso financeiro? Porque se a gente parar para pensar, se fosse só uma questão de inteligência ou de formação, as pessoas mais inteligentes do mundo seriam também as mais ricas, não é? Mas a realidade é bem mais interessante que isso. A verdade é que ter sucesso com dinheiro tem muito menos a ver com o que a gente sabe e muito, mas muito mais a ver com o jeito que a gente se comporta. E é justamente isso que a gente vai desvendar hoje. Para começar, vamos mergulhar num paradoxo incrível. De um lado, temos o Ronald Read, um faxineiro, frentista, sem nenhuma formação em finanças, que quando morreu, deixou uma fortuna de 8 milhões de dólares. Do outro lado, Richard Fusconi, um executivo com MBA de Harvard, carreira brilhantíssima em Wall Street, que acabou falido, perdeu tudo, até a mansão com 11 banheiros. Pois é, a formação não previu o resultado final, nem de longe. E aí fica a pergunta que não quer calar. Como é que uma diferença tão absurda de preparo pode levar a resultados tão opostos? A resposta, olha, não está em planilhas nem em teorias econômicas super complexas. Ela está aqui dentro, na nossa mente. Para entender isso direito, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos fundo nesse grande paradoxo financeiro. Depois, a gente vai explorar como a nossa mente cria as nossas próprias regras e a importância de pensar no longo prazo. A gente vai até redefinir o que é riqueza de verdade e, por fim, vamos ver umas estratégias bem práticas para o mundo real antes de cada um de nós tirar as próprias conclusões. E aqui a gente chega na ideia central de tudo isso. O sucesso com o dinheiro não é uma ciência exata, sabe? Não é como física, que tem leis e regras. É uma habilidade bem pessoal, onde o nosso comportamento conta muito, mas muito mais que qualquer conhecimento técnico. É exatamente disso que a psicologia financeira trata. Ela mostra que um verdadeiro gênio, se não tiver controle sobre as próprias emoções, pode ser um completo desastre financeiro. E o contrário também é verdade. Pessoas comuns, sem nenhuma educação formal na área, podem acabar construindo fortunas se dominarem alguns comportamentos-chave, como paciência e humildade. Agora, vamos tentar entender por que o nosso comportamento é tão único. As nossas decisões sobre dinheiro são super pessoais, sabe? Elas são moldadas por uma visão de mundo que, na maioria das vezes, a gente acredita ser a única que existe. Essa citação aqui, ela é perfeita para entender a ideia de que ninguém é maluco. As experiências que uma pessoa teve na vida são uma fração minúscula de tudo que já aconteceu no mundo, mas elas formam quase tudo do jeito que essa pessoa enxerga as coisas. Alguém que cresceu com muita dificuldade, por exemplo, pensa sobre risco de um jeito que o filho de um banqueiro jamais vai conseguir imaginar. Cada decisão, não importa o quão estranha pareça pra gente de fora, faz todo sentido pra quem tá tomando ela. E essa nossa visão de mundo, ela é o tempo todo bombardeada por forças que estão completamente fora do nosso controle. Sorte e risco, eles são tipo irmãos gêmeos. Pensa só no Bill Gates, ele teve a sorte absurda, de 1 em 1 milhão, de estudar numa das únicas escolas no mundo inteiro que tinha um computador na época dele. Já o amigo dele, Kent Evans, era tão brilhante quanto, mas teve o azar, também de 1 em 1 milhão, de morrer num acidente. É a mesma força invisível, sabe? Só que em direções opostas. Então, se a gente não consegue controlar a sorte e o risco, onde é que a gente deve focar? A resposta está em duas forças muito poderosas: o tempo e a simples, mas crucial, capacidade de se manter no jogo. 81,5 bilhões de dólares. É um número que mal dá para imaginar. E essa quantia representa a maior parte da fortuna de um dos investidores mais famosos do planeta. E aqui que está o segredo. Essa grana toda foi acumulada pelo Warren Buffett depois que ele já podia ter se aposentado. A habilidade dele é, claro, investir. Mas o segredo mesmo é o tempo. Ele começou a investir com 10 anos de idade. A questão não é só ser um bom investidor, é ter a força psicológica de se manter investido por décadas, resistindo ao pânico, à euforia, a tudo. E isso nos leva a uma distinção que é vital. Ficar rico exige correr riscos, ter otimismo. Agora, continuar rico, isso é outra história. Isso exige humildade e uma espécie de paranoia, de saber que tudo que foi ganho pode ser perdido num piscar de olhos. A história do Jesse Livermore é a personificação trágica disso tudo. Ele ficou absurdamente rico na quebra da bolsa de 1929, mas o excesso de confiança fez ele apostar cada vez mais alto até perder absolutamente tudo. Livermore era um gênio em ficar rico, mas era péssimo em continuar rico. A lição é muito clara: a sobrevivência é a habilidade financeira mais importante que existe.
Tudo isso nos força a perguntar, afinal de contas, qual é o objetivo do dinheiro? Não é só acumular, é algo muito, mas muito mais valioso e intangível. Esse é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. Não são os carros de luxo, as casas gigantescas. É ter controle sobre o próprio tempo, a liberdade de poder escolher o que fazer, quando fazer, com quem fazer. Isso sim é independência. E para a gente conseguir essa liberdade, a gente precisa entender um conceito-chave. A fortuna é invisível. Riqueza é o que a gente vê, o carrão, a casa na praia. Mas fortuna é o que a gente não vê. São os investimentos que não foram transformados em coisas. É a flexibilidade, as opções que o dinheiro que não foi gasto te proporciona. Essa imagem aqui ilustra a ideia perfeitamente. Quando a gente vê alguém gastando rios de dinheiro, a gente não está vendo a fortuna daquela pessoa, a gente está vendo a riqueza dela. Ou melhor, a parte da fortuna que acabou de desaparecer. A verdadeira segurança financeira, ela é silenciosa. Beleza. Agora que a gente já entendeu os princípios psicológicos por trás de tudo, como é que a gente traduz isso para estratégias práticas para o nosso dia a dia? Olha, se tivesse só uma estratégia para levar aqui, seria essa. Busque ser razoável ao invés de racional. Uma estratégia racional, no papel, pode ser matematicamente perfeita, mas se ela não deixa ninguém dormir à noite, ela é inútil. Uma estratégia razoável, por outro lado, é aquela que funciona para o ser humano que a aplica, com todas as suas emoções. E é por isso que é a única que tem chance de dar certo no longo prazo. E agora, para fechar, vamos juntar todas essas peças em algumas lições essenciais para levar para a vida. Primeiro, humildade. É aceitar que nem todo sucesso vem da nossa habilidade e nem todo fracasso é culpa de um erro. Segundo, frugalidade. Fortuna não vem do quanto se ganha, mas sim da diferença entre o que se ganha e o que se gasta. E terceiro, e talvez o mais importante de todos, margem de segurança. O futuro é incerto, a gente sabe disso. Ter uma reserva para imprevistos é o que garante a nossa sobrevivência para continuar no jogo. E para finalizar, de verdade, fica essa reflexão. O objetivo final não é ter mais dinheiro, é usar o dinheiro para construir uma vida melhor. Então, vale muito a pena se perguntar, o que o dinheiro está realmente comprando? Ele está comprando coisas ou está comprando liberdade, tempo e opções? A resposta para essa pergunta, ela pode mudar tudo.